Muito boa noite a todos os irmãos que estão participando conosco aqui no nosso culto de oração. Obrigado por sua participação. Nós vamos continuar os nossos estudos aqui sobre o ensino bíblico a respeito da doutrina da justificação. Queria convidar a todos que pudessem curvar suas cabeças aí onde vocês se encontram e vamos orar neste momento para começar a estudar então a palavra do Senhor. Pai Celestial, eu te agradeço pela oportunidade de expor a tua palavra. Te agradeço porque o Senhor tem se revelado aos seus filhos através da sua palavra e nós temos liberdade de estudá-la, de refletir sobre as suas verdades, as suas grandes verdades, as grandes promessas que nós encontramos na tua santa, bendita e eterna palavra. E agradeço mais uma vez pela oportunidade de podermos falar sobre este assunto que é tão fundamental ao nosso cristianismo, a nossa posição diante do Senhor, aqueles que creem em Cristo agora como pessoas justificadas e aceitas na tua presença. Eu peço que o Senhor nos guie, então, as reflexões que estamos fazendo, que o Senhor fale conosco através da sua palavra, e que ela seja exposta com temor, com sabedoria e com a direção do Senhor. Eu peço todas essas coisas em nome e nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, na última exposição nós estabelecemos um conceito teológico para este termo justificação, conforme as ideias que nós já temos visto até este momento aqui do curso. E o conceito teológico que foi apresentado aqui na última exposição é o seguinte: a justificação é o ato divino de perdoar gratuitamente os pecados dos ímpios e de atribuir-lhes justiça por sua graça, mediante a fé em Cristo, não com base em suas próprias obras, ou seja, em obras humanas, mas com base na justiça representativa, redentora, propiciatória e vicária do sangue derramado por Jesus Cristo em favor dos pecadores. E nós vimos então algumas passagens bíblicas associadas a este conceito que eu gostaria de lê-las novamente. Pediria que você me acompanhe aí na sua Bíblia. Então, Romanos, no capítulo 3, versículos 23 a 26. Romanos 3, 23 a 26. Escreve o apóstolo Paulo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Nessa passagem aqui nós temos diversos elementos deste conceito que apresentei aqui a vocês. No capítulo 4, versículos 5, 6, 7 e 8, nós lemos o seguinte: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E finalmente ainda, Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Pois assim como por
por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então esses versículos aqui, eles mostram para nós os elementos essenciais deste conceito teológico de justificação. E como eu havia já dito na última exposição, durante esse período que nós vamos estar estudando este assunto, nós vamos tentar interpretar aí as várias partes desta definição. Então, hoje vamos começar a entender um pouco esta definição. O homem, por natureza, ele não somente é filho do mal, mas ele é também considerado aos olhos de Deus um transgressor, um criminoso. Voltando aqui para Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, Paulo escreve: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No capítulo 5, no versículo 6, Romanos 5, 6, nós lemos: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 21, nós lemos o seguinte: Colossenses 1, 21, e a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. E ainda mais uma passagem, agora na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, no versículo 3, nós lemos o seguinte: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então, observem o seguinte comigo: quando o homem é atraído pela graça de Deus, neste momento ele experimenta então um novo nascimento, ele experimenta a realidade da conversão. E este momento ele é conhecido nas Escrituras Sagradas como a regeneração. Então, na regeneração, o homem ele recebe uma nova vida, ele recebe uma nova natureza. Isso ocorre na regeneração. Mas na justificação, o homem ele recebe uma nova posição diante de Deus, o juiz supremo de toda a terra. Um outro conceito teológico importante acerca de justificação diz o seguinte: a justificação pode ser definida como o ato de Deus pelo qual ele declara justo aquele que crê em Cristo. Então notem que a justificação, na verdade, ela é uma inversão da atitude de Deus para com o pecador, por causa de uma nova relação do pecador para com Cristo. Ou seja, Deus outrora ele condenou e ele agora absolve. O reformador de Genebra, João Calvino, ele disse que o homem está justificado aos olhos de Deus quando no julgamento de Deus ele é considerado justo
e ele é aceito por causa da justiça de Cristo. Então, simplificando, Calvino quer nos ensinar que justificação é a nossa aceitação por parte de Deus, que nos recebe como se nós fôssemos justos por causa da justiça de Cristo. Nós dizemos que esta justificação consiste no perdão dos pecados e na imputação ou na atribuição da justiça de Cristo ao pecador que crê. Muito bem, então nós podemos chegar aqui a uma primeira conclusão a respeito deste conceito. Sempre tendo em mente o conceito que foi proposto aqui, que é o seguinte: a justificação é o ato divino de perdoar gratuitamente os pecados dos ímpios e de atribuir-lhes justiça por sua graça, mediante a fé em Cristo, com base não em suas próprias obras, mas na justiça representativa, redentora, propiciatória e vicária do sangue derramado por Jesus Cristo em favor deles. Então, uma primeira conclusão que nós podemos chegar aqui a respeito deste conceito. A justificação, ela é um ato declaratório ou declarativo. Ou seja, a justificação não é algo operado no homem, mas a justificação é algo declarado a respeito do homem. Agora, existe uma interpretação bastante antiga, aliás, uma interpretação errônea do verbo grego dikaio, usado aqui pelo apóstolo Paulo, que diz que este verbo aí, dikaio, significa tornar justo. E existem alguns nomes importantes aí da cristandade, como por exemplo Crisóstomo e Santo Agostinho, que eles tinham este tipo de interpretação. E para eles, quando Paulo ou até mesmo Tiago, lá na sua carta, falavam de justificação, então para eles, os autores bíblicos estavam se referindo à obra de Deus que torna alguém justo por renovação íntima. E evidentemente o apóstolo Paulo e Tiago não tinham em vista este sentido. Os sinônimos de Paulo aí para justificar são imputar justiça, remir o pecado ou não imputar o pecado. Novamente, lá naquela passagem de Romanos, no capítulo 4, Romanos 4, versículos 5 a 8. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Essas frases aqui, elas expressam a ideia não de uma transformação que é operada no íntimo do pecador, mas essas frases aqui expressam a ideia de um outorgar, de um atribuir, de um colocar em uma posição legal, expressam a ideia do cancelamento de uma dívida legal. Então, para o apóstolo Paulo, a justificação é um julgamento baixado em relação ao homem e não uma operação realizada no íntimo deste homem. Então, justificar, no sentido técnico bíblico, significa declarar justo, atribuir justiça e não tornar justo. Ou seja, declarar acerca de um homem em um tribunal que ele não está mais sujeito a qualquer penalidade,
mas que ele é agora dotado de todos os privilégios devidos àquelas pessoas que sempre observaram a lei. Ou seja, já não existe mais condenação sobre ele. Paulo coloca isso nos seguintes termos, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. Paulo diz o seguinte, Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, justificar equivale àquele ato de um juiz investido de autoridade, pronunciar uma sentença oposta a uma sentença de condenação. Ou seja, ele pronunciar uma sentença de absolvição ou de imunidade legal. Então, isso se trata de um ato de administração legal que estabelece a relação de uma pessoa com a lei. Dito ainda de outra forma, a justificação é uma decisão judiciária conferida ao homem e não uma obra operada no interior do homem. É uma dádiva divina de uma posição, de um relacionamento novo para com Deus, não é a dádiva divina de um novo coração. Então, como eu já falei anteriormente, na regeneração nós ganhamos um novo coração. Na justificação nós ganhamos uma nova posição. E essas duas coisas, elas são evidentemente bem distintas. Nós podemos ainda chegar a uma segunda conclusão em relação a esse conceito proposto. Novamente eu vou ler o conceito para ele ficar de fundo aqui na nossa reflexão. A justificação é o ato divino de perdoar gratuitamente os pecados dos ímpios e de atribuir-lhes justiça por sua graça mediante a fé em Cristo, com base não em suas próprias obras, mas na justiça representativa, redentora, propiciatória e vicária do sangue derramado por Jesus Cristo em favor deles. Em função deste conceito, nós podemos chegar a uma segunda conclusão. A justificação bíblica, por primeiro, é um ato declarativo, e agora, por segundo, é um ato modificativo. A justificação é uma mudança de posição da parte do pecador, o qual antes da justificação ele era alguém condenado, mas agora, estando justificado diante de Deus, ele é alguém que goza de absolvição. Antes ele estava sob a condenação divina, ele estava sob ira divina, mas agora ele participa da aprovação divina. Na justificação, Deus, ao nos declarar justos, ele também cancela a nossa pena. Agora, qual é a pena para o pecado? A pena para o pecado é a morte. É a morte espiritual, é a morte física e é a morte eterna. Vamos ler algumas passagens, voltando lá para o início, em Gênesis. Gênesis, no capítulo 2. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Morrerás a morte espiritual, a morte física, a morte eterna. Toda essa pena pela transgressão, pela desobediência, começou a se operar imediatamente após o pecado de Adão e Eva. Agora venha para Romanos, capítulo 5.
Romanos capítulo 5, versículos 12, 13 e 14. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. E ainda finalmente aqui em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ao encontrarmos a nossa salvação em Cristo Jesus, esta pena, a pena de morte, ela é inteiramente removida. Essa pena ela foi removida pela morte de Cristo. Jesus Cristo, ele sofreu o castigo dos nossos próprios pecados no seu próprio corpo lá no madeiro, lá na cruz. Vejam outras passagens agora, Isaías, capítulo 53, Isaías 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Uma passagem muito conhecida lá do livro de Isaías, se referindo ao servo sofredor, que nós sabemos ser Jesus Cristo. Agora, indo lá para a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro 2, no versículo 24, nós lemos o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Uma vez que o Senhor Jesus Cristo sofreu o castigo do homem pelo pecado, Deus agora revoga este castigo no caso daqueles que creem em Jesus Cristo. Mais algumas passagens, agora no livro de Atos, capítulo 13. Atos 13, versículos 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Novamente lá em Romanos, no capítulo 8, versículos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E ainda mais um versículo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, nós lemos o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, isso é
o perdão dos pecados. Há o perdão dos pecados no sacrifício remidor de Cristo Jesus, e ao acontecer o perdão dos pecados, há também o cancelamento da pena de morte. Mais algumas passagens agora aqui em Romanos, no capítulo 4, Romanos capítulo 4, versículo 7. Paulo escreve: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Efésios capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nessa carta aqui de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E ainda lá na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então a justificação é um ato declarativo e é um ato também modificativo. Podemos chegar ainda, com base nesse conceito, a uma terceira conclusão. Eu vou repetir o conceito novamente. A justificação é o ato divino de perdoar gratuitamente os pecados dos ímpios e de atribuir-lhes justiça por sua graça, mediante a fé em Cristo, com base não em suas próprias obras, mas na justiça representativa, redentora, propiciatória e vicária do sangue derramado por Jesus Cristo em favor deles. Nós podemos chegar então a uma terceira conclusão a respeito, deste conceito. A justificação é um ato declarativo, é um ato modificativo e é um ato também remitivo ou remissório. A justificação é um ato da livre graça de Deus, pela qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita ou nos declara justo aos seus próprios olhos, somente por causa da justiça de Cristo que nos é atribuída e a qual nós recebemos pela fé. Notem que o pecador, ele não somente incorreu no castigo divino, mas ele também caiu do favor de Deus. Algumas passagens. Agora venha comigo para João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 36. O apóstolo João escreve o seguinte: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Agora, novamente na carta aos Romanos, no capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 18, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. No capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira.
a remissão do castigo é uma coisa, a restauração ao favor de Deus é outra. Então notem o seguinte, um criminoso que ele foi perdoado ou absolvido, ele pode ser restaurado aos seus direitos civis se o castigo revogado envolvia a perda deles. Mas isso não significa necessariamente que este criminoso, agora absolvido, ele está já imediatamente reconciliado com a sociedade. O presidente da República, por exemplo, ele pode dar um indulto, ele pode perdoar um criminoso, mas ele não pode reintegrar este criminoso na posição daquele que nunca desrespeitou as leis. Agora, a justificação, a justificação bíblica, ela assegura para nós a restauração ao favor e a comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo, ele vincula a justificação a adoção dos crentes como filhos e como herdeiros. Algumas passagens, então, na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas no capítulo 3, versículos 24 a 29. Gálatas 3, 24 a 29. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aí, em Gálatas, ainda no capítulo 4, nos versículos 4 e 5, nós lemos: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Romanos, novamente, no capítulo 8, nós já lemos este versículo, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí, neste capítulo 8, versículos 14, 15, 16 e 17, nós lemos: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, a justificação é um ato também remitivo, ou seja, houve um resgate da parte de Deus para com o pecador em Cristo Jesus. Ele resgata o pecador. Nesse resgate existe o pagamento de um preço para o resgate da dívida. Esse preço foi pago por Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, derramando o seu sangue precioso. Então foi pago o castigo que era devido pela transgressão do pecador. Mas a outra parte deste efeito remitivo é que nós fomos reintegrados também à comunhão com Deus. E agora, não apenas fomos resgatados do nosso
fútil proceder, ou daquilo que nós éramos antigamente, ímpios, inimigos, desobedientes, e estávamos sob condenação e sob a ira. Nós somos resgatados dessa vil condição, mas também fomos introduzidos agora na presença de Deus, não mais como pecadores absolvidos, simplesmente, mas também como filhos, como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, a justificação bíblica, ela traz também esses dois efeitos: o cancelamento da dívida e também a reintegração a uma comunhão profunda, verdadeira, íntima com a pessoa de Deus através de Jesus Cristo, sendo o pecador introduzido agora diante de Deus como filho, como herdeiro de Deus. Esse é um outro aspecto, então, deste ato de justificação bíblica. Nós temos mais algumas conclusões a que nós podemos chegar a respeito desse conceito, mas nós vamos continuar vendo sobre isso na próxima exposição. Eu agradeço a sua participação e desejo de coração que esses ensinamentos aqui a respeito da justificação bíblica estejam sendo importantes e relevantes para a sua pessoa, para a sua experiência com o Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, eu te agradeço por poder expor a tua palavra, te agradeço mais uma vez e peço a tua bênção sobre todos nós e peço que o Senhor mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações para que ela produza todos aqueles frutos que o Senhor deseja ver em nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, um abençoado final de noite, uma abençoada semana. Que Deus esteja falando com cada um de nós, manifestando a sua graça, a sua presença e o seu poder nas nossas vidas. Até a próxima quarta-feira.